Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à nossa disciplina. Então, vou descrever agora uma outra aplicação da filogenia e da sistemática, que é exatamente como se fosse um processo inverso do que a gente vem estudando até agora. Então, eu comentei muito que a filogenia deve ser utilizada que é utilizado na maioria das vezes como um sistema de classificação baseado em caracteres evolutivos que ligam uma espécie com outra. Isso torna um sistema de classificação muito lógico, evitando muitas ambiguidades e muitos erros de agrupamentos que ocorriam em sistemas de classificações mais antigos. Mas agora eu quero partir como se a gente estivesse fazendo o inverso. Então a gente tem a árvore filogenética elaborada, né, já construída, e agora eu quero estudar aspectos evolutivos que aconteceram dentro daquele grupo de plantas. Então, muitas vezes a gente pode fazer isso, tá? Principalmente quando a gente tem um grupo de plantas bem estudados, com uma filogenia bem elaborada, com todas as alterações que surgiram ao longo da evolução bem caracterizadas, né? Ou seja, todas as sinapomorfias, e daí agora eu quero entender como é que essas alterações foram ocorrendo. Então, isso daqui, né, é muito interessante porque descrever o processo evolutivo traz, complementa diversos outros estudos ligados à botânica ou ciências relacionadas. Né? Por exemplo, eu posso lançar hipóteses sobre adaptações que ocorreram tanto a nível morfológico, fisiológico, genético também, com aspectos biogeográficos. Né? Então, por que em um determinado clima aquelas plantas apresentaram tais alterações de caracteres? Por que em uma outra região as alterações já são diferentes, mesmo que às vezes os climas sejam parecidos? Né? Então a gente vai entendendo, tendo toda a elaboração da filogenia, com todos os caracteres que foram surgindo ao longo da evolução, a gente pode utilizar isso como base para diversos outros estudos que tenham interesse, que envolvam exatamente a descrição da evolução para que a planta ou para que um grupo de plantas atingisse aquelas características e que normalmente estão relacionadas à adaptação a um determinado ambiente também. Tá? Então, quando a gente faz um estudo desse tipo, a gente tem que dar uma atenção especial a caracteres e estados de caracteres, principalmente morfológicos, mas também podem ser de outros tipos, tá? Então fisiológicos, genéticos. Então a gente vai dar atenção a esses caracteres especificamente, entender como eles surgiram dentro daquele grupo e daí, né, correlacionar muitas vezes com outros estudos, né, que possam estar ligados com a evolução daquele grupo de plantas. Então vou colocar aqui alguns exemplos para a gente entender isso. Tá? Em primeiro lugar, a gente vai começar aqui com o exemplo que está lá no livro, texto que eu estou utilizando, né, o de Sistemática Vegetal, um enfoque filogenético, que eles partiram de uma filogenia que já estava elaborada para a família botânica Ericaceae. Por que usaram essa família? Tá? Porque alguns gêneros dentro da família botânica Ericaceae tem uma filogenia muito bem aceita, muito bem elaborada. Então é como se a gente já tivesse todo o esquema montado de como aqueles grupos ali estão ligados e aí, como essas alterações, como alterações morfológicas, aliás, e de outros tipos também foram surgindo ao longo da evolução, e agora a gente quer estudar exatamente essas alterações. Então, como eu falei, nesse grupo aqui já é conhecido, a gente vai considerar, tá, para a gente poder fazer um estudo ligado à descrição da evolução, a gente tem que considerar que a história evolutiva que está ali presente vai estar organizada de forma a gente ter grupos monofiléticos, tá? Porque em filogenia a gente tem que ter grupos monofiléticos. Se não forem monofiléticos, não tem sentido fazer estudos de caracteres, porque as espécies, ou nesse caso aqui, essa filogenia ela está
ela está formada a partir de gêneros, mas a gente poderia ir até nível de espécie também. Mas só vai ser possível fazer uma descrição da evolução se os grupos forem monofiléticos. Porque se eles não forem agrupados através de monofilia, a gente não vai ter uma história exata de como ocorreram as alterações ao longo da evolução. Então, por exemplo, digamos que dentro da família Ericácea, eu quero fazer um estudo sobre ganho ou perca do caráter pétalas fusionadas. Por que eu quero interessar isso? Digamos que eu estou interessado em entender a evolução de sistemas de polinização. E aí eu vou estudar especificamente esse caráter, entender como ele surgiu ao longo da evolução dentro dos grupos de plantas, e, se possível, fazer um estudo também de polinizadores, de algumas outras características ecológicas ali. Tá? Mas, por enquanto, vamos dizer, eu estou interessado nesse caráter aqui, e aí eu tenho toda a filogenia elaborada com uma relação entre os grupos de plantas aqui, a nível de gênero, tá? Tem um pequeno problema nessa filogenia, eu vou só mostrar aqui depois, mas isso não tem importância para o exemplo não. É que observe aqui que o gênero Rhododendron, que está numerado aqui de 1 a 3, ele está formando um grupo parafilético aqui. Só que o Ledon, que está incluso no meio, ele na verdade esse gênero Ledon já foi renomeado para Rhododendron, exatamente porque depois que fizeram a elaboração mais precisa da árvore filogenética, entenderam que ele não deveria ser um gênero separado do gênero Rhododendron. Então são essas alterações que muitas vezes acontecem com o tempo, depois que se tem a elaboração mais bem definida da árvore filogenética. Então a gente vai, por enquanto, continuar como se fosse Ledon aqui, mas isso não tem importância para o exemplo que eu vou mostrar aqui. Tá? Isso vai ajudar, aliás, isso vai continuar ajudando a gente a entender como uma árvore filogenética ela pode ser útil para descrever a evolução entre grupos de plantas. Então, observe aqui duas situações. Tá? A maioria dos gêneros aqui, eles possuem pétalas fusionadas. Só que, nesse caso aqui, em Ledon tem pétalas livres, e em Vaccinium, seção Oxycoccus, tem também pétalas livres. Então, isso mostra que provavelmente pétalas livres surgiram 2 vezes, isso levando em conta apenas esse ramo aqui do cladograma, com um ancestral em comum aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, que esse é um estudo que normalmente é feito, muitas vezes dentro da filogenia, um tipo de estudo, aliás, que muitas vezes é feito, que vai detalhar um estado de caractere que surgiu ao longo da evolução. Então a gente tem uma outra, muitas vezes também a gente quer fazer, entender, por exemplo, por que alguns grupos de plantas possuem determinados caracteres, porque isso pode ser muito útil também para a distinção desse grupo de plantas em relação a outros. E aí esses caracteres que vão estar presentes em um determinado grupo também podem ser úteis, além de descreverem a evolução, para caracterizarem aquela espécie lá. Então vamos seguir aqui nesse exemplo. Então, em primeiro lugar, tá? Se a gente leva em consideração que o caráter pétalas livres está presente aqui em apenas 2 gêneros dentro da árvore filogenética, então, por enquanto, aqui na verdade tem até subdivisões além de gêneros, tá? Esses números após Rhododendron e essa seção dentro de Vaccinium, veja que tem Vaccinium aqui e tem outras Vaccinium também, indicam que são divisões dentro do próprio gênero. Mas, por enquanto, não se preocupe, tá? Pensem apenas no ramo final da árvore filogenética, que isso já é o mais importante para entender como determinadas características surgiram ao longo da evolução. Tá? Então, por exemplo, baseado nessa análise aqui, a gente já vai perceber, parece muito óbvio, que o caráter pétalas livres deve ter surgido, ou deve ter evoluído em 2 vezes, nesse caso, dentro desse grupo aqui. Uma vez na linhagem que deu origem a Ledon, e outra vez na linhagem que originou Vaccinium, seção Oxycoccus. Tá? Que é exatamente as duas que eu marquei aqui. Por quê? Tá? Porque
Isso daqui é mais parcimonioso do que se, por exemplo, o ancestral em comum tivesse pétalas livres e tivessem ocorrido diversas alterações para o surgimento de pétalas fusionadas. Eu falei que muitas vezes a gente seleciona a árvore filogenética mais parcimoniosa, então nesse caso aqui parece muito lógico fazer isso, porque a gente teria duas alterações comparada com diversas outras alterações que seriam necessárias se o ancestral mais antigo entre esses grupos de plantas aí tivesse pétalas livres. Então, muito provavelmente, o ancestral mais incomum entre eles, que vai estar localizado aqui embaixo, ele vai ter pétalas fusionadas. Tá? Em outras palavras, a gente estaria dizendo que o ancestral que existe em comum entre a Vaccinium secção oxycoccum, ele tinha pétalas fusionadas, e daí o descendente aqui apareceu com pétalas livres, mas provavelmente então teria pétalas fusionadas aqui, que é um caráter que já vem do outro descendente mais antigo, né, que é o que eu tentei desenhar ali embaixo. E também essa mesma hipótese diz que o ancestral em comum aqui entre Ledum e o Rhododendron 3, ele também, o Rhododendron seção 3 aqui, ele também possui pétalas fusionadas. Tá? É a mesma coisa que eu estou dizendo, só que com outras palavras. Ou seja, estou lançando hipótese aqui, que parece ser a mais provável exatamente utilizando o critério da parcimônia. Agora só que eu quero fazer um seguinte exemplo aqui, que não é para complicar, não, é só para a gente entender o que poderia acontecer se a gente não tivesse uma informação bem completa como existe para a família Ericácea. Então, se a gente tivesse, por exemplo, estudando, a gente não conhecesse esses outros gêneros aqui, e eu só conhecesse esses dois grupos aqui, o Vaccinium seção oxycoccum e as outras espécies, as espécies do gênero Vaccinium. Tá? Então, daí a gente, digamos que não, esses outros não tivessem sido encontrados, ou que não fosse possível serem encontrados, e a gente só tem esses dois aqui. Então, como é que a gente vai entender agora um processo evolutivo que surgiu para alterações nas pétalas? Né? Então, a gente, nesse caso aqui, a gente não vai ter como entender como surgiu essa alteração. Tá? Pelo seguinte, poderia ter ocorrido alterações de duas formas. Eu estou aqui apenas como se fosse dando um zoom, tá? Nessa filogenia aqui. Então, eu estou pegando apenas o grupo que está marcado no retângulo. Então, Vaccinium secção oxycoccum e outras Vaccinium. E estou levando eles para cá, né, que é o que está mostrado na letra A. Então, aqui é o seguinte. Se eu conhecesse apenas esses dois grupos aqui de plantas, a gente simplesmente não sabe se o ancestral possuía pétalas fusionadas, não tem como saber se ele possuía pétalas fusionadas ou se ele possuía pétalas livres. Porque simplesmente a gente não vai ter como entender como ocorreu a evolução. A gente não tem nenhum outro grupo externo ali para comparar. Tá? Em outras palavras, seria tanto parcimonioso ter surgido pétalas livres a partir de pétalas fusionadas, quanto ter surgido pétalas fusionadas a partir de pétalas livres. Então, nesse caso aqui, fica completamente difícil a gente entender como ocorreu a evolução, ou como ocorreu essa alteração no formato das pétalas, na morfologia das pétalas. Como é que a gente resolve esse problema? Isso aqui eu já comentei em vídeos anteriores, né, que é exatamente colocar um grupo externo para entender, né, porque esse grupo externo vai compartilhar um ancestral em comum entre aqueles outros dois grupos de plantas. Então, aí nesse caso, por exemplo, isso aqui é também um resumo daquela filogenia maior, tá? Aqui está o gênero Epacris que foi colocado. Então, eu nem vou voltar na filogenia maior por enquanto, mas, por exemplo, Epacris é um gênero que possui pétalas fusionadas. Se ele possui pétalas fusionadas, então é muito mais lógico, né, é muito mais parcimonioso, em outras palavras, né, entender que o ancestral em comum entre o gênero Epacris
E o outro ancestral em comum que deu origem a Vaccinium secção oxycoccum e outras Vaccinium possuía pétalas fusionadas, e daí ocorreu uma alteração para o surgimento de pétalas livres no Vaccinium secção oxycoccum. Tá? Então isso a gente inclui aqui o grupo externo para mostrar que isso daqui fica mais parcimonioso do que poderia também ter ocorrido de forma diferente. Tá? Poderia ser que o ancestral em comum aqui tivesse pétalas livres. Nesse caso aqui, a gente teria duas alterações ao invés de uma. Essa segunda filogenia seria menos parcimoniosa, mas como eu já comentei, não quer dizer que esteja errado. Apenas a gente tende a imaginar que a coisa aconteceu de forma mais simples. E daí, tá, deixa eu só voltar agora aqui, vai ser necessário. E daí a gente vai ter o seguinte. Se eu pegasse agora a filogenia completa, aí sim isso vai dar um suporte maior ainda, tá? Novamente, tá aqui Epacris, tá? Então, naquele caso ali, eu joguei apenas Epacris como grupo externo. Mas imagine se eu jogasse diversos outros grupos aqui de plantas, como outros grupos externos, né? Ou como complementares ali da filogenia. Aí sim aqui ficaria cada vez mais forte a hipótese de que o ancestral em comum entre eles tinha pétalas fusionadas, e a partir daí, né, nesse caso aqui do Vaccinium secção oxycoccum, surgiu grupos de plantas com pétalas livres. Tá? Mas por enquanto vamos fazer de conta que a gente só conhece, né, isso daqui. Então aí a gente também, né, vai ter, vai, por exemplo, também chegar à mesma conclusão baseado numa escolha mais parcimoniosa aqui, tá? Então a gente pode postular o seguinte, tá? Que o ancestral possuía pétalas livres também, né? Mas aí seriam necessárias duas alterações, como eu falei, sendo que apenas uma alteração seria necessária na primeira situação aqui. Ok? Então poderia lançar duas hipóteses, mas provavelmente a gente acabaria escolhendo a primeira hipótese. Então vamos adiante, tá? A gente, digamos que agora eu estou pensando no estudo do gênero Ledum, agrupado aqui com o Rhododendron. Então, por exemplo, todas as três seções aqui de Rhododendron possuem pétalas fusionadas. Então é muito mais fácil imaginar que pétalas livres surgiram apenas dentro de um grupo de plantas. Se eu pegar aqui o ancestral em comum entre eles, eu vou imaginar que ele vai ter pétalas fusionadas também. Tá? Por quê? Porque a gente poderia até pensar o seguinte, poderia ser que esse ancestral em comum tivesse pétalas livres, e daí Ledum continua com pétalas livres, mas ocorreram três alterações para o surgimento de pétalas fusionadas. Tudo bem, poderia ter ocorrido realmente isso, mas é mais fácil imaginar que a alteração ocorreu apenas uma vez do que ocorreu 3 vezes. Ok? Então é aquela história, não quer dizer que esteja errado, pode ser que sim. A gente muitas vezes não sabe exatamente como ocorreu a evolução, sabe que ocorreu, mas a gente tende a imaginar que as características, os caracteres foram se alterando de forma mais simples possível. Então agora vamos supor a seguinte coisa, tá? Só para complicar um pouquinho mais. Na verdade é só para explicar um pouquinho mais, né? Que é o seguinte. Imagine que a gente está estudando agora apenas espécies de Vaccinium, mas que ao invés de incluir como grupo externo a Epacris, que estaria aqui, tá? Que seria o grupo mais irmão das outras Vaccinium, a gente vai incluir agora apenas Ledum. Mas por que isso? Tá? Por que um exemplo tão artificial? Na verdade, não é que esse daqui não é um exemplo tão artificial não, por mais incrível que pareça. É que muitas vezes a gente não tem todas as informações para a elaboração de uma árvore filogenética muito precisa, como no caso aqui da família Ericaceae. Principalmente em muitos grupos de plantas que são pouco estudados, tá? A gente vai ter muita dificuldade para a elaboração de um sistema de classificação mais completo. Então muitas vezes a gente realmente vai ter muitas
lacunas a serem preenchidas depois, quando outras espécies foram sendo descobertas. Então imagine que uma dessas lacunas que existe é essa. A gente não conhecia nenhum desses outros grupos e por enquanto só tinha sido descrito o gênero Ledum. Então essa situação é mais fácil de ocorrer do que o que a gente imagina, né? Não é um exemplo, esse exemplo não seria tão artificial, porque na verdade muitas vezes ocorrem situações parecidas, como por exemplo a gente às vezes não consegue obter o material de alguns outros gêneros, a gente imagina que existem, principalmente em ecossistemas tropicais é muito difícil, são muito escassos também os estudos, então às vezes a gente sabe que a descoberta de outros gêneros ou de outros grupos de plantas ajudaria muito na elaboração mais precisa da filogenia, mas muitas vezes a gente não consegue obter esses materiais. Pode ser que outros grupos de plantas que ajudariam muito na filogenia já estejam extintos, né? Ou simplesmente a gente nem imagina que eles possam existir, né? Então aí às vezes a gente não tem realmente um sistema completo e a falta de um sistema mais completo atrapalha no estudo da evolução pelo seguinte, tá? Então vamos voltar aqui. Então imagine que a gente só conhece por enquanto o gênero Ledum, que possui pétalas livres, e a gente agora está tentando descrever a evolução, tá? Então nessa figura aqui tem um resumo, tá? Então tem apenas Ledum aqui com pétalas livres, e agora tem o Vaccinium seção oxicoco e as outras Vaccinium, tá? Então mais uma vez, só para mostrar como é que tá isso, é como se tivesse retirado todos os outros grupos aqui e tivesse deixado só os que eu deixei marcado aqui com retângulo, tá? Então isso aqui é o resumo que a gente teria. Então, por exemplo, né, eu já sei, se eu incluísse aqui Ledum como grupo externo e eu sei que ele possui pétalas livres, isso gera uma tendência de eu imaginar que o ancestral em comum entre Ledum e os demais Vaccinium, ele possuiria pétalas livres. E que, por exemplo, se eu pegasse agora o ancestral em comum entre a Vaccinium, seção oxicoco, e as outras Vaccinium, então eu imaginaria que ele também é mais fácil eu imaginar que ele possuía pétalas livres, porque o grupo externo aqui, né, de Ledum possui pétalas livres. Se eu tivesse em classe só apenas essas informações, então a gente tem uma árvore aqui, mais uma vez, né, levando em consideração apenas esses grupos aqui. No caso, a filogenia à direita é mais parcimoniosa do que a filogenia à esquerda, que levaria em conta o seguinte: nesse caso aqui seria mais difícil o ancestral em comum ter pétalas fusionadas, porque se eu conheço apenas o Ledum aqui com pétalas livres, então teria que ter ocorrido, a partir desse ancestral em comum aqui com pétalas livres, uma alteração para pétalas fusionadas e depois uma segunda alteração para pétalas livres dentro de Vaccinium seção oxicoco. Ao invés de, se o ancestral em comum tem pétalas livres, então provavelmente esse ancestral em comum aqui ele também teria pétalas livres, e aí seria necessária apenas uma alteração para pétalas fusionadas nas outras Vaccinium. Ok? Ficou complicado? Né? Não é que ficou complicado, tá? Aqui eu estou trabalhando, como eu falei, com menos informação entre grupos de plantas do que eu teria na árvore filogenética mais completa. E aí eu chegaria a uma conclusão que é oposta ao que a gente teve antes, quando eu incluí o grupo Epacris como grupo externo. Tá? Então observem que às vezes, quando a gente não tem a informação completa, a gente pode chegar a conclusões que são o contrário do que ocorreu realmente durante a evolução. Por isso que é interessante que a gente vá elaborando, né, vá incluindo cada vez grupos mais completos dentro do sistema de classificação. Tá? Então é basicamente isso o objetivo desse exemplo que eu estou mostrando aqui. Tá? Se a gente tem um grupo irmão mais próximo para incluir, como no caso do Epacris, é muito mais interessante. Nesse caso aqui é só para mostrar que se por acaso a gente não tivesse, a gente chegaria numa conclusão que não representa provavelmente a evolução que ocorreu dentro desse grupo de plantas. Ok? Então vamos lá. Então a gente vai fazer agora o seguinte. A gente vai tentar
imagine que agora, além de Ledum, a gente vai incluir como grupo externo. Então, imagine que aí descobrimos mais um grupo de plantas, nesse caso aqui o Rhododendron seção 3, e vamos incluir ele também juntamente com o Ledum entre os grupos externos. Então, nesse caso aqui, vocês vão observar que ainda não resolve o problema. Então, imagina, agora mais uma vez eu marquei aqui, tá? Tem o retângulo para o grupo de plantas que a gente quer entender como surgiu a alteração na morfologia das pétalas, se pétalas livres ou se pétalas fusionadas são um caráter mais ancestral. E agora, como grupos externos, imagine que eu só tenho disponível Ledum e Rhododendron 3 aqui. Então, vou pegar a figura resumida entre eles e a gente vai ter aqui o seguinte. Se eu colocar... eu posso ter duas árvores filogenéticas e todas as duas vão ser igualmente parcimoniosas, tá? Pelo seguinte. Então, mais uma vez, observando aqui, tá? Rhododendron e Ledum. Ledum com pétalas livres e Rhododendron com pétalas fusionadas. Então, eu simplesmente não vou saber se o ancestral em comum entre o vaccínio, seção oxycoccus, ou as outras vaccínio, vai ter pétalas fusionadas ou pétalas livres. Por quê? Porque os dois grupos aqui que eu incluí, um deles tem pétalas fusionadas e o outro tem pétalas livres. Então a gente tanto pode imaginar que o ancestral em comum aqui teria pétalas fusionadas e daí ocorreram duas alterações que estão marcadas em verdes aqui para pétalas livres, ou então esse ancestral em comum poderia ter pétalas livres e aí ocorreriam duas alterações que estão marcadas em verdes na filogenia à direita para o surgimento de pétalas fusionadas. Ok? Então, isso daqui é mais comum também do que o que a gente imagina, né? Porque a gente vai tentar elaborar filogenias, como eu já comentei, com informações que não estão completas, porque falta realmente estudar várias outras espécies. Isso daqui se chama reconstrução igualmente parcimoniosa. Tá? Porque qualquer uma, em outras palavras, isso quer dizer que qualquer uma das hipóteses poderia ser aceita. Tá? A gente poderia, e muitas vezes a gente tem isso, tá? A gente tem a elaboração de diversas filogenias em que diversas hipóteses elas descrevem as alterações de forma, se a gente levar em consideração apenas o critério da parcimônia, né? Elas levam em outras palavras, as duas hipóteses explicam de forma parcimoniosa como ocorreu aquela evolução. Então a gente simplesmente não tem como ter certeza de como ela realmente ocorreu. Tá? Na verdade, ter certeza foi até um exagero meu. Né? A gente muitas vezes não vai ter certeza realmente. A gente vai tendo hipóteses que cada vez mais vão fortalecendo vão sendo fortalecidas ou então que vão sendo alteradas. Mas isso vai dando suporte, né, a algumas hipóteses. Mas aí, nesse caso aqui, não. A gente simplesmente não vai ter como ter suporte a nenhuma das hipóteses, porque todas as duas uma é contrária em relação à outra e todas as duas estão sendo suportadas da mesma forma, porque simplesmente não tem, levando em consideração apenas esses grupos de plantas aqui, a gente não tem como fazer uma reconstrução. Tá? Então, esses problemas, né, acontecem muitas vezes quando a gente trabalha com filogenia. Bom, então deixa eu complicar mais um pouco. Na verdade, brincadeira, tá? Não é complicar não, é só para eu reforçar mais os exemplos que eu tenho mostrado aqui. Então, imagine que agora, estou levando em consideração, para resumir mais uma vez aquela filogenia lá da família Ericácea, e aqui eu estou levando em consideração apenas o vaccínio, seção oxycoccus, e as outras vaccínio, tá? As outras espécies dentro do gênero vaccínio. Só que, vamos fazer de conta que agora foram descobertas duas novas espécies e que a gente sabe que uma dessas espécies ela é irmã da vaccínio seção oxycoccus, que ela está mostrada aqui como espécie nova 1, e a outra espécie nova ela é irmã das outras vaccínio. Tá? Então, não ocorreu isso, tá? Mas imagine que a gente descobriu essas duas novas espécies, foram feitos estudos
através de morfologia, estudos genéticos, né, e elas puderam ser incluídas dessa forma, né, vamos dizer assim. E agora a gente quer saber, né, como elas podem ajudar no entendimento da filogenia dentro desses grupos aqui. Então, só que a gente tem um probleminha aqui. A gente não tem dados dentro dessas espécies com relação a pétalas livres ou pétalas fusionadas. Mas como assim? Como é que descobriu duas espécies e não sabe se essas duas espécies possuem pétalas livres ou pétalas fusionadas? Por incrível que pareça, isso é uma coisa muito comum, tá? Principalmente quando a gente está estudando espécies novas. Porque muitas vezes a pessoa que fez a coleta lá em campo e que levou para o herbário, ou que fez fotos, ou que fez ilustração, ele fez de uma forma, né, obteve essas informações de uma forma que não ficaram muito claras para a gente entender se as pétalas são livres ou se são fusionadas. Tá? Ah, professor, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Né? Eu tenho certeza que naquelas atividades que eu fiz para observação de flores, vocês tiveram dúvidas algumas vezes, principalmente em flores muito pequenas, se as pétalas são livres ou fusionadas e algumas outras características florais, né? Então acontece, pode ter certeza. Isso indica que vai ter que ser necessário estudos adicionais. Aí quando tiver estudos adicionais, aí sim a gente vai ter uma informação que vai ser útil para a filogenia, tá? Mas vamos fazer de conta que por enquanto a gente não tem essa informação. Pode ser que, por exemplo, a espécie que foi coletada, ela tinha apenas frutos. E que nos frutos ficou impossível entender como é que estavam as pétalas. E aí o que é que faz? Provavelmente volta no próximo ano lá, né, na próxima estação de florescimento para coletar dados, ou coleta sementes e bota para germinar para entender isso, né? Então, ou seja, tem informação incompleta que a gente vai tentar resolver, tá? Mas informação incompleta muitas vezes acontece quando a gente está também, né, trabalhando com filogenia. Então a gente tem essas duas espécies novas aqui, mas a gente não sabe simplesmente se elas possuem pétalas livres e pétalas fusionadas. E qual que é a consequência disso para a nossa árvore filogenética? É que a gente simplesmente não vai conseguir formular nenhuma hipótese em relação à direção da modificação evolutiva, tá? Porque pelo seguinte, se eu não sei se essa espécie aqui tem pétala livre ou pétala fusionada, eu também não vou saber se o ancestral em comum entre elas vai ter pétalas livres ou pétalas fusionadas. Imagine que eu estou pegando só esse ramo aqui do cladograma. Tá? Imagine que eu esqueço que a gente tem diversos outros grupos de plantas já descritos com relação às pétalas serem livres e fusionadas. Então imagine que a gente está aqui só dentro do vaccínio, seção oxicócon e vaccínio e outros vaccínios, e que essas duas espécies foram descobertas e foram incluídas aí, mas como a gente não tem informação, então simplesmente não teve nenhuma utilidade isso para entender se as pétalas são livres ou se são fusionadas. Seria a mesma coisa, vou voltar aqui, eu espero que não confunda mais, da gente ter o seguinte, ter isso daqui, tá? Opa, não, na verdade pronto, cheguei aqui. Exatamente seria ter isso daqui, tá? De ter os dois vaccínios, se as duas novas espécies que foram descobertas, que foram incluídas aqui, a gente não tem informação com relação se pétalas são livres ou se são fusionadas, então a gente volta para essa situação aqui. Essa informação não vai ser útil para a elaboração da filogenia, né? Então a gente não vai caminhar, né, com relação a esse entendimento aqui. Ok? Então acontece isso muitas vezes, né, para mostrar que, então quando acontecer isso, né, a gente não tem utilidade para o que a gente está estudando, por exemplo, tá? E uma outra coisa que a gente não vai poder fazer é saber se pétala fusionada, por exemplo, é uma sinapomorfia para o gênero vaccínio, tá? Ou seja, um caráter ancestral compartilhado entre o ancestral em comum e os descendentes, tá? Porque a gente simplesmente não tem informação
se a gente incluir espécies que a gente não tem informação dentro delas, né? Dentro das duas espécies novas. Então, parece confuso, né? Mas eu espero que fique claro que é exatamente, a gente só vai poder ter uma espécie nova a ser descoberta, ela só vai contribuir para aquilo que a gente está estudando, exatamente se ela tiver a informação a ser inserida dentro da filogenia. Aí sim a gente vai poder ter uma filogenia cada vez mais precisa. Mas aí, como eu falei, com o tempo, essas espécies novas elas vão ser mais estudadas e isso vai acrescentar informação também dentro da filogenia. Bom, só para finalizar aqui, então, muitas vezes os processos de modificações e de reversões, eles não acontecem com a mesma frequência. Então, a gente muitas vezes dá o mesmo peso, né? Até já comentei isso em vídeos passados, mas algumas alterações genéticas elas são mais fáceis de ocorrerem a nível de modificação e outras a nível de reversão. Então tem algoritmos que ajudam a resolver isso, né? E aí eles vão direcionando a árvore filogenética, principalmente quando são árvores filogenéticas muito grandes. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre eles mais adiante, tá? Mas só para mostrar que ajuda isso, né? Para a gente entender porque tem alterações, em outras palavras, tem alterações que são mais fáceis de ocorrer do que outras, então a gente utiliza softwares, utiliza algoritmos que ajudam a direcionar a nossa árvore filogenética exatamente para, digamos assim, para que aquelas alterações que são mais prováveis e a gente vai esperar que elas aconteçam com maior frequência, então isso vai ter uma tendência, né, de gerar uma árvore que seja mais precisa. Tá? Mas mais uma vez lembrando, a gente não sabe, por enquanto, né, a gente não sabe exatamente como ocorreu a evolução, a gente sabe que a evolução ocorreu uma vez, né, a gente não tem como repetir, a gente apenas está tentando, a partir das informações que a gente tem agora, entender como ocorreu um processo que levou aí milhões de anos. Tá? Então, é uma das dificuldades, né, mas é uma das coisas muito interessantes e desafiadoras quando a gente trabalha com filogenia. Tá? Então, com essas informações que ajudam a direcionar, né, de forma melhor as filogenias, de acordo com as suas probabilidades de ocorrer, elas, com certeza, quando elas são incluídas numa análise, e essa análise fica mais precisa, a gente muitas vezes vai alterar algumas hipóteses que já haviam sido lançadas, e é lógico que se a gente altera a hipótese, se a gente altera a elaboração de uma filogenia, a gente vai alterar também a forma como a gente enxerga que aconteceu a evolução dentro de um determinado grupo de organismos. Tá? Que é exatamente o objetivo que eu comecei falando aqui nesse vídeo de hoje, né? Que a gente tem a elaboração da filogenia para depois entender como ocorreram as alterações evolutivas. Então, se a gente faz uma árvore filogenética baseado em alterações que são mais prováveis ou menos prováveis de acontecer, então, consequentemente, a gente vai entender melhor como surgiram determinados caracteres e pode ser que isso gere hipóteses totalmente diferentes do que é conhecido ou do que é aceito hoje em dia. Tá? Então, é mais uma vez aquela questão, né, de que por que acontece tantas alterações dentro dos sistemas. Aliás, não dentro do sistema, né, mas dentro dos agrupamentos de plantas baseado na filogenia. Né? Então, isso é uma das explicações. Bom, então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.